Este é o AgeCast. Seja bem-vindo. Eu me chamo Leandro Miranda, sou apresentador do AgeCast com a Elaine Passos e juntos faremos o podcast da Age Bahia. E o tema deste episódio é o poder da mulher empreendedora. E a nossa convidada de hoje é Michelle Meirelles. Ela ama empreender, apaixonada pelo ser humano e acredita no potencial da mulher. Fundadora do Coffee Hub Brasil, da One Love for Kids e do Movimento Entre Mulheres. Olá, Michelle! Seja muito bem-vinda ao nosso AgeCast. E eu quero começar já lhe perguntando sobre esse seu projeto do Hub Rosa. Qual a influência desse seu projeto no empreendedorismo feminino? Conta pra gente. Oi, Leandro, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, poder falar um pouquinho mais sobre meus projetos e principalmente trazer aí essa bandeira do empreendedorismo feminino que eu tento tanto permanecer viva e fazer com que a gente movimente mais ainda essa força do empreendedorismo feminino, né? Então, o Hub Rosa... olha, homens que estão ouvindo, isso não é um recado só para mulheres, tá? Mas óbvio que a mulher tem um lugarzinho especial no meu coração. O Hub Rosa, ele vem da fusão de vários projetos que eu já tenho. Um deles é o Entre Mulheres, que é um projeto para a união das mulheres, para que elas consigam se inserir no mercado de trabalho como empreendedoras, né? E ele também vem de uma necessidade que eu, desde sempre, atinei para prestar atenção e coloquei dentro do Coffee Hub, que é a necessidade de conectar mulheres em um ambiente mais propício para elas, em um ambiente que ative a criatividade, que faça com que elas tenham uma produtividade mais acelerada e que crie esse ambiente menos hostil para a mulher. Então, no Coffee Hub, a gente tem um Dia da Mulher, que é o Girls Night Out, onde a gente faz nas quartas-feiras palestras para mulheres e também em momentos como março, que é o mês da mulher, em outubro, que é o Outubro Rosa. No ano passado, a gente teve um Outubro Rosa aí fantástico, que foi logo quando o comércio abriu depois, ainda em pandemia, mas assim que pudemos abrir o comércio. Então, foi muito transformador e cada vez que eu faço essas dinâmicas com palestras, com união de várias mulheres, a gente tem resultados muito incríveis. Então, o que acontece? Desde 2018, eu já estou programando algo nesse espaço. Em 2019, ele começou a se concluir. Foram projetos fechados aí com o governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. Infelizmente, o Poder Público de Salvador não viu tanta necessidade, né? Não encantou tanto os olhos, digamos assim, mas em São Paulo eles caíram de cabeça na ideia e aí uni várias outras grandes empresas multinacionais e aí a gente estava já em processo aí no final de 2019 para 2020 de construção deste que seria um centro de inovação e empreendedorismo só para mulheres. A gente começou ali a pandemia no mês de março, essa construção foi um pouco recuada. Pandemia foi um momento de muita transformação para mim, de muita inserção em mim mesma para entender o que eu queria fazer, com meus negócios em Nova York também parados. Então, para entender o que eu queria fazer depois daquilo, o que fazia sentido depois de tudo isso. E aí, no decorrer de pensar em reabrir o Hub, né, aqui de Salvador, e reabrir o Coffee Hub, eu pensei, poxa, antes que a gente tenha o Hub Rosa em São Paulo, deixa eu construir uma pílulazinha de Hub Rosa aqui em Salvador, como um espaço instagramável para que as pessoas conheçam o que vai ser a ideia, tudo que a gente quer oferecer. Massa, montei toda a estrutura de estúdio instagramável. Nesse decorrer, Michelle matutando, gente, mas eu tenho mulheres para todo lado, eu tenho seguidoras para todo lado, eu tenho mulheres precisando de ajuda para todo lado. As mulheres que são minhas amigas, que têm esse potencial de ajudar incrível, elas também estão em várias partes do Brasil. Eu não posso ficar pensando só em um local físico. Deixa eu transformar o Hub Rosa em uma mentalidade, em um estilo de vida, em uma comunidade. E
fazer essa pulverização nacional. Então, eu montei o Hub Rosa como um projeto que se insere em outros coworkings. Mas ele não simplesmente se insere, toma, essa aqui é a sua cadeira. Ele se insere de forma a ser uma mini pílula Hub Rosa dentro de vários coworkings do Brasil. Então, justamente para isso, para fazer essa junção das mulheres, para criar esse ambiente mais convidativo, esse ambiente menos hostil para a mulher trabalhar. Sensacional, muito bom. E de fato, assim, o que influencia? Qual o diferencial do seu Hub Rosa que não teria num hub normal, num espaço de cowork normal? É justamente essa experiência e esse senso de comunidade. O que eu vejo nos hubs, né, nos centros de inovação e nos centros de coworking mesmo, a gente tem espaços extremamente futuristas, o que é, né, massa, é maravilhoso, é necessário, porque a gente está falando de futuro, de startups. Então, assim, esses espaços futuristas é muito legal. Os coworkings tendo toda essa variedade de peguei, sentei aqui e vou trabalhar e tá tudo certo. Mas a gente tem, por características femininas, essa necessidade de pertencimento, sabe? A mulher, ela produz melhor quando ela se sente abraçada, ela se sente agregada, inserida naquele espaço. Então, eu falo que a mulher gosta de trequinhos, né? Olha atrás do meu escritório, é cheio de trequinhos. Esses trequinhos são qualquer coisa? Não, esses trequinhos são uma foto que me lembra uma coisa boa, é uma imagem que eu trouxe de algum lugar. Isso, quando colocado junto, ele ativa minha criatividade. Esse senso de pertencimento que a gente tem em casa, ele faz com que a gente produza mais, que você se sente confortável. Hoje a gente tem aí no Brasil 24 milhões de mulheres empreendendo e dentro desse montante a gente tem 68% trabalhando em home office. Mas o que é a questão da mulher trabalhar em home office? Mulher, ela já tem várias rotinas. Então, o home office, por mais que a gente seja muito focada, eu digo por mim, a gente está em vários offices, porque a gente tem a cozinha para ir lá e ver se está tudo certo, temos crianças em casa ou cachorro em casa. Então, quando você está em casa, você continua dividindo sua atenção. Você continua dividindo sua atenção com o carteiro que chega, com o carro que passa, com a buzina que toca, com o cachorro que precisa abrir a porta para ele sair ou para ele entrar, com a criança que chora, com a criança que quer sua atenção, com a TV que está ligada. Então, todas essas funções que acontecem em casa, por mais que o ambiente de casa seja bem propício para a criatividade, ele também tira a nossa atenção. Então, o que é a intenção do Hub Rosa? Criar um pouquinho da casa dessa mulher fora da casa dela. Então, assim, o Hub Rosa, ele oferece cadeiras fixas, óbvio que trequinhos para todo lado, cores para todo lado. A gente funciona com cor, a gente sabe hoje o tanto que as cores ativam lados diferentes em nosso cérebro, e principalmente esse senso de comunidade, porque a mulher gosta de conversar, mulher gosta de estar com outra, mulher troca ideia e pensa num projeto maravilhoso, e quando mulheres se juntam, elas conquistam o mundo. Então, eu acredito que o Hub Rosa vem para isso, para inserir mulheres, cada uma com aquele pertencimento de casa, perto de outras mulheres, para que elas juntas consigam criar força para permanecer. Hoje eu passo por um perrengue, mas eu chego ali, a minha menina que é nova ali passou por esse perrengue ontem, e os nossos perrengues são muito parecidos, muito parecidos. O fato da gente ter dias no mês com um turbilhão de hormônio dentro da gente, a gente tem os nossos problemas de relacionamento são muito similares, os nossos problemas familiares, devido às proporções de cada um, mas eles são muito similares. Então, quando a gente verbaliza, quando a gente conversa e a gente encontra um outro ouvido que já passou por isso, que saiu disso de alguma forma, isso faz com que se acalme e pense, meu Deus, não é só o meu mundo que está caindo em cima de mim. Perfeito. Isso daí você resolve aquele problema, vida que segue, seu dia anda, se dá risada, se toma um bom vinho, toma um café, que a experiência do Hub Rosa é isso daí, é criar esse ambiente gostoso
porém produtivo para Então, eu trabalhar. quero ressaltar que Napoleão Hill diz que uma das características, né, das pessoas de sucesso é ter um ambiente favorável. E justamente é o que você está criando, um ambiente extremamente favorável para a mulher empreender. E falando em mulher, a gente tem a Elaine Passos aqui, uma super empreendedora. E aí, Elaine? E aí, Léo, tudo bem, Michele? É tão bom te escutar, é tão bom olhar para as oportunidades. Meu amor, obrigada. Certo? Vocês aí falando de produtividade, eu aqui com os meus botões produtivos, que o primeiro passo realmente da produtividade é ter um ambiente de fato favorável, um ambiente no qual a gente olhe, entenda quais são conheça até as distrações, porque se é algo novo, Exato. A gente se distrai e não é tão produtivo, mas se é algo que a gente já conhece, o negócio já flui de uma forma, de fato, incrível. Michele, é muito bom ter você aqui com a gente no nosso AgeCast. E você falou um pouquinho Obrigada. aí sobre a sua história, né? Você falou de negócios aqui no Brasil e em Nova York. Conta um pouquinho pra gente o que é isso, né? Que é esse empreendimento, você enquanto empreendedora, né, investindo aí em negócios completamente, né, distintos. Compartilha um pouquinho pra gente. Né? Correto. Eu moro nos Estados Unidos desde os 21, eu tenho, vou fazer 36 esse ano, então são vários anos. Sou americana também, sou brasileira e americana, então tenho essa experiência entre viver Brasil, viver Estados Unidos. São vários anos nos Estados Unidos, permaneço com meus negócios lá também, tanto a cafeteria quanto agora o projeto do Hub Rosa também, e principalmente, eu acho, né, porque, querendo ou não, o brasileiro está se abrindo muito a novas experiências, mas o americano ele abraça melhor a novidade. Ele experimenta de forma até mais produtiva a novidade, né? Ele tem menos receio de experimentar o novo. Então, querendo ou não, esses testes, esses MVPs da vida, eu acho realmente que funciona devido, né? Cada uma cultura. No caso do que eu trabalho, que é muito com inovação, eles funcionam bastante de forma positiva nos Estados Unidos. E a minha experiência é essa. Óbvio que eu nem sempre tive muito sucesso nos Estados Unidos em termos de carreira, em termos de posição e financeiro. Cheguei como todo brasileiro chega. Meu primeiro emprego eu fui frentista, fui caixa de McDonald's, fiz limpeza, lavei pratos, depois eu fui estudar, fui garçonete de restaurante, depois virei mixologista, entrei num bar ao qual eu fiquei por 11 anos, como eu também fazia parte do quadro societário. Agora, na pandemia, que a gente precisou, né, fechar o estabelecimento. Difícil. E a gente ainda ele reabriu, comecinho agora de dezembro, mas a gente está avaliando e eu não sei se eu vou permanecer, porque para mim é mais interessante ter só a cafeteria hoje, porque o bar realmente demanda muita presença. Eu entrava no bar às 9 da manhã e saía às 5 da manhã. Trabalhava 20, 21 horas direto, 7 dias na semana. Então, foram longos anos fazendo isso. E eu tenho uma trajetória grande também dentro de cargos altos, né? Eu fui diretora financeira da Audi, da Volkswagen. Eu assumi cargos muito altos numa indústria extremamente masculina, com uma idade muito jovem. Quando eu entrei na Volkswagen, eu acho que eu tinha 24 anos e com 25, 26 eu assumia a diretoria da Audi, de alguns estados, inclusive. Então, assim, foi muito proveitoso para mim como profissional aprender como uma multinacional opera, como as grandes mentes operam. Foi muito produtivo, principalmente para eu entender que eu não nasci para isso, que eu não nasci para caber dentro de um quadradinho desenhado por alguém há milhões de anos atrás e que não fazia mais sentido nos tempos atuais. Eu digo a você, a minha maior briga, tanto na Volkswagen quanto na Audi, são uma empresa só, né? Mas querendo ou não, cada branding se apresenta com uma cara diferente, para um público diferente.
Mas tanto na Audi quanto na Volkswagen, como diretora financeira, ou mesmo antes como gestora financeira, a minha sala sempre foi sala de segurança, porque o liability de lá é muito grande. Então, qualquer informação de cliente que esteja em cima da mesa é uma multa muito grande que se paga. Então, a sala de gestão financeira, que é o que a gente chama de F&I, e a sala de diretoria, ela é de vidro, para que você veja tudo que está acontecendo lá dentro, principalmente quando o cliente entra. Ela tem todas as informações de cliente, só eu que posso lhe dar. Tem segurança na porta e, por exemplo, para eu ir no banheiro, eu tinha que trancar a porta. Se a porta tivesse sem trancar, era uma multa de $10 mil a cada minuto de porta aberta. Então, assim, é um compliance muito alto que a gente passa nos Estados Unidos por reter dados, né? Agora o Brasil está entrando nessa responsabilidade de dados também, com as leis de proteção, mas eu trabalho com isso há muitos anos. E isso foi uma experiência muito grande, mas, mais uma vez, a minha maior briga na Audi e na Volkswagen era para ter planta dentro da minha sala. Eu não podia ter planta. Imagine que era o meu lugar, o lugar que mais eu precisava de criar rapport com o cliente muito rápido. Era eu que aprovava, era eu que assinava, era eu que emplacava, era eu que finalizava de fato a venda e era eu que trazia o dinheiro para dentro da empresa, porque o vendedor nos Estados Unidos ele praticamente dá o carro. É o F&I, é o financeiro que tem que segurar aquela venda, reverter aquilo em juros para que a gente faça dinheiro, né? Ele acontece de forma um pouco diferente do Brasil. E eu sempre disse, gente, se é uma sala tão fria, o cliente não vai conseguir ter aquele sentimento de estou confortável nesse lugar. E isso eles não entendiam, que eu precisava de criar um ambiente confortável para que o cliente não só... Já era difícil porque eu era uma mulher muito jovem. Quando você vê gerentes F&I são homens acima de 50 anos, eu tinha 24. E no meu primeiro ano eu ganhei ainda um prêmio como a melhor gerente F&I do país. Mas por quê? É só mérito meu? Não, porque eu estudei linguagem corporal e eu entendia todos esses sinais ao meu redor. Eu entendia que a planta, muitas plantas no meu ambiente, fazia com que a pessoa se sentisse mais aconchegado. Eu entendia que ter trocinhos na minha mesa fazia com que eu quebrasse o gelo, porque um trocinho aqui, um trequinho ali remete a lembranças de pessoas diferentes. Eu batia cheiro específico na minha sala se eu sabia que ia vir um casal, e se eu sabia que ia vir um cara solteiro, se eu sabia que ia vir um casal gay. Então eu batia sprays diferentes porque eu sabia que aquele cheiro ia fazer algo no cérebro daquela pessoa, que ela ia sentar na minha sala e no momento de sentar naqueles 5 segundos ela... isso aqui é um lugar confortável. Ali, tipo assim, tudo bem. Ali eu enfiava a faca e fechava o negócio de forma com que a concessionária ganhasse dinheiro. Mas eu precisava conquistar o ser humano em questão de 5 segundos. Não era a minha cara que tinha que conquistar, não era a minha competência que estava em jogo, porque ele não tinha tempo de experimentar a minha competência. Ele precisava se sentir confortável no ambiente. E isso foi uma briga muito grande, porque, como a gente está falando de multinacional e eu era diretora da Flagship, que é as principais lojas dos Estados Unidos, tanto a Audi quanto a Volkswagen, a Flagship, principalmente, não pode ter nada de diferente de nenhuma outra. Se você entrar numa loja da Volkswagen aqui no Brasil, se você entrar numa loja da Volkswagen nos Estados Unidos, se você entrar numa loja da Volkswagen na Alemanha, ela é idêntica. Ela é idêntica. Nada é diferente. Beleza, a loja tem tamanhos diferentes, então o layout pode ser diferente. A planta vai estar no mesmo lugar, o material vai ser igual, é tudo igual. E aí você entra na sala do F&I no resto do mundo, só o Brasil que não tem ainda, você não tem esse ambiente aconchegante. Então, óbvio que essa era uma briga muito grande, porque como é que se prova para uma indústria tão antiga que uma imigrante brasileira de 24 anos sabia o que ela estava fazendo? Era muito difícil. Então, foi nesse momento que quando eu me tornei diretora, a gente tinha um grupo de 53 diretores ali do Northeast Region, que eram as 7 estados próximos, né? E eu era a diretora da Flagship. Então, assim, eu chegava antes das primeiras reuniões onde ninguém me conhecia,
E eles simplesmente perguntavam: você é secretária de quem? Porque eu era a única mulher em 53 homens. E nenhum deles tinha menos de 50 anos, eu tinha 25. Então, assim, imigrante brasileira que é extremamente sexualizada fora do Brasil. A gente teve até um boom muito bacana, e eu confesso isso, nos anos ali de 2011, 2012, a economia brasileira deu um salto tão alto, e eu senti isso porque antes as pessoas olhavam para mim, eu sempre lidei com muito homem, né? E antes comentavam: uau, brasileira, naquele olhar bem pejorativo, naquele tom de voz bem pejorativo. E com o boom brasileiro, o comentário era outro: poxa, você é brasileira, cara, vocês estão mandando muito bem. Tipo, foi notório isso para mim ali entre o ano de 2012 e 2013. Eu não vou saber identificar exatamente quem estava na política, o que foi feito e tal, porque eu não acompanho muito bem a política brasileira por estar fora do Brasil. Mas eu sei que qualquer coisa que estivesse sendo feita aqui dentro deu um boom momentâneo ali de alguns 2 anos, que fez até a nossa imagem ser vista de forma diferente. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ouvir isso, e um ponto que a gente traz até muito aqui no nosso AgeCast, que é a questão do independente. Tudo é sobre pessoas. Não tem para onde correr. Podem ser grandes negócios, pequenos negócios, pode ser do mais simples ao mais arrojado, ao mais estratégico, ao mundial. A gente fala de desenvolver pessoas. Quando eu dava meus treinamentos de venda, eu sempre falava isso. Eu dava treinamento de venda em 2012, olha, nós temos alguns anos aí para trás. Eu falava com meus clientes, como aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, você vai numa rua, tem todas as concessionárias, uma do ladinho da outra, né? Então, assim, a Volkswagen está sempre do lado da Audi, porque geralmente é uma empresa só, e aí você tinha Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Jaguar, todas uma do ladinho da outra. E eu falava com meus funcionários o seguinte: você não vende carro aqui, você não vende. Eu sempre chegava em concessionárias novas que não me conhecia, se eu perguntasse, levanta a mão e me diga o que você vende, a resposta era: eu sou vendedor de carro, e eu falava: não, o carro hoje se vende sozinho. Porque antes dele vir aqui, esse cara já olhou, essa mulher já olhou esse carro na internet, já pesquisou, já perguntou com quem tem, quais são as funções desse carro, já comparou esse carro com outro carro, e se eu tivesse uma máquina aqui, um ATM de carro, ele comprava o carro sozinho. No máximo que ele pedia era para testar o carro. O carro se vende sozinho. Você vende serviço. Você vende serviço. E eu te provo isso porque quando você chegar em casa, quando o cliente compra o carro da tua mão e chega em casa, ele não vira para a esposa dele, para a família dele: olha o carro que o Leandro me vendeu, olha o carro que a Helene me vendeu. Ele fala: olha o carro que eu comprei. Então, todo o processo é sobre ele. Qualquer vendedor é simplesmente um facilitador de serviço. Então, quando as pessoas compreendem que você nada mais é que um facilitador de serviço, você começa a entregar um serviço de forma diferente. Porque qualquer produto que você venda, existem pessoas também vendendo. Qualquer serviço que você venda, também existe outro profissional vendendo. O que vai fazer com que ele compre na sua mão ou não é a forma com que você trata ele como um ser humano. Perfeito. A sua diferenciação vai ser justamente essa, né? A sua singularidade. O ambiente, toda a experiência, né? Toda a experiência que você constrói. Perfeito. Michele, pegando esse gancho, né? Essa sua passagem aí pelo mundo corporativo, imagino que tenha sido muito importante para a sua vida como empreendedora, né? E ainda mais que você teve negócios fora, teve negócios no Brasil. Você citou também a questão de ser mulher aí dentro dos ambientes que você trabalhou, mas trazendo agora para o empreendedorismo. Quais são as dificuldades que uma mulher tem para empreender, seja no Brasil ou fora dele?
Inúmeras. Imagino. A começar pelo pessoal, né? A gente tem hoje um gap muito grande de diferença de gênero, né? Segundo a ONU, a gente ainda tem 170 anos para chegar, para suprir esse gap. Eu não espero que esses anos diminuam, de acordo com que eu vou trabalhando muito para ampliar o empreendedorismo feminino, mas a gente tem números muito assustadores e são números que não conversam, principalmente no Brasil. A gente tem hoje 24 milhões de mulheres empreendendo, 48% do MEI brasileiro aberto por mulheres. Bom, quase metade dos MEIs são abertos por mulheres, mas a gente ainda tem, eu até tenho isso anotado, a gente ainda tem a mulher com 16% a mais de escolaridade que o homem, mas a gente ainda tem menos acesso ao crédito que a mulher. A mulher hoje ela tem 13 mil a menos comparado ao homem. Ela tem uma taxa de juros de 3,5% a mais que o homem e uma taxa de inadimplência 3,7% a menos. Olha como que não conversa. A gente tem mais mulheres empreendendo, a gente tem mais percentual de mulheres empreendendo, abrindo negócios que os homens, a gente tem uma dificuldade maior de acesso a crédito, a gente tem mais porcentagem de juros e a gente tem menos inadimplência. Então, esses dados não se conversam. E aí a gente vem os números de agressões domésticas que são absurdos. O Brasil hoje ele é o 7º país em número de mulheres empreendendo no mundo. Mas ele é o 5º país em mortes violentas de mulheres. Onde que essa informação se conversa? A gente tem um estupro a cada 11 minutos. Então, assim, a ONU, segundo todos os estudos que eles fazem, o principal motivo que ainda a gente tem toda essa discrepância é a falta do amor próprio. A falta do amor próprio, por incrível que pareça, a falta do self-confidence, né, da confiança em si, é o que ainda coloca a mulher tão aquém dos resultados que a gente pode ter. Então, eu acho que eu não culpo os homens, tá? Eu não acho que o problema seja o machismo, e eu digo até porque nenhum homem nasce machista, ele nasce tendo como referência, sua primeira referência de respeito, uma mulher. A primeira pessoa que ele admira, a primeira imagem que ele admira, que ele respeita e que ele cala a boca é uma mulher, e ele simplesmente se desconstrói ao longo dos anos, tanto ele quanto a gente, né? Cada um em seu país, com a cultura do país, a gente vai desconstruindo e nos tornando machistas, racistas, e todos esses preconceitos que a gente ainda carrega, não só a gente, várias outras culturas. Mas eu acho que essa falta do amor próprio, ela coloca barreiras, porque o empreendedorismo, no geral, já é bem difícil. Falar no Brasil, então, a gente coloca uma barreira maior. Aí falar de mulher, então, é uma barreira muito maior, porque a mulher ela vai sempre ter essas rotinas duplas, triplas, até quádruplas. Ela vai ter a casa para cuidar, ela vai ter a família para olhar. Isso não é uma obrigação. A gente gosta, não todas, mas a maioria gosta, porque ela quer cuidar bem de sua casa, de sua. Não estou dizendo que ela faça isso porque minha obrigação é fazer minha casa para o marido. Não, a gente está aprendendo isso ao longo dos anos. Mas a gente gosta, a gente quer o nosso ambiente do jeito que a gente coloca. Então, a gente tem nossa rotina, a gente é cobrada absurdamente pela sociedade para ter um corpo perfeito, e por cobrança ou não, a gente gosta de se sentir bem, então a gente quer se cuidar, quer alimentar bem, quer vestir bem, quer fazer uma academia, tem médico para ir, eventualmente a gente vai ter filhos, é muito diferente um pai e um homem, a responsabilidade da mãe é muito maior, eu sei que tem pais maravilhosos aí, mas é a mãe que está ali carregando 9 meses, é a mãe que está ali amamentando, é a mãe que vai dar seus primeiros ensinamentos, então assim, tem essa cobrança nossa, da sociedade, do mundo. Então, assim, são várias rotinas que a gente tem que sobrepor todas essas barreiras para ainda falar assim, peraí, deixa eu empurrar minha vaquinha do penhasco que eu vou empreender também. Porque empreender é pular de um avião sem paraquedas. É isso, é consertar a roda do carro andando. Então, para a gente se dividir de todas essas tarefas que a gente já tem, que a gente não tem como correr dela e ainda empreender, precisa de um acesso de coragem muito grande.
Então, as dificuldades que a gente tem hoje, e eu acredito muito por todos os estudos que eu faço, é a falta da coragem e principalmente de saber exatamente por onde ir. Como mulheres, a gente já tem o estereótipo de tomar decisões de forma mais lenta que os homens. Óbvio que eu entendo porque as nossas decisões, elas têm uma resposta muitas vezes na nossa vida inteira. A nossa decisão de ter um filho ou não, ela vai sobressair o resto da nossa vida. Então, muitas das nossas decisões dão direcionamento para a nossa vida. Então, a gente toma decisões de forma mais lenta. E assim, eu acredito que todas essas pequenas barreiras se transformam em grandes barreiras para a mulher. O meu conselho para as mulheres é: tenham mais coragem. Nenhuma decisão realmente vai mudar a vida inteira. A gente tende a acreditar: nossa, se eu fizer isso, minha vida vai mudar para sempre. Não, nada é assim então para sempre. Até um filho que você põe no mundo, ele vai crescer, então eventualmente ele não vai mais precisar de você. É tão necessário assim do seu contato diário. E se abrace outras mulheres, porque o propósito do Hub Rosa e da maioria das empresas que eu tenho é para que outras mulheres se inspirem em outras. Nós temos uma luta muito parecida, nós temos rotinas muito parecidas. Então, quando você acha que está difícil para você olha para sua colega do lado e fala: mas caramba, o dia dela também tem 24 horas, ela também tem marido, casa e filho para criar, ou tem esposa e filho, e mães e pais, e consegue. Então a gente consegue olhar uma para a outra e falar: mas eu também consigo. Então, eu acho muito necessária essa união das mulheres, a sororidade realmente vivida em si, para que a gente consiga expandir aí o campo do empreendedorismo feminino. Tô batendo palmas aqui, ó. Perfeito. Obrigada. Que aula, que história. Como é bom ter você aqui. Não é, Léo? Michele, enquanto mulher, eu vou dizer assim, é muito bom te ouvir, né? Porque a gente está iniciando mais um ano. Para muitos, a virada do ano é algo místico, né? Pular as ondinhas. Eu também acho, o pular as ondinhas, o fazer os novos planos, o realmente renovar a energia, a coragem, né? A vitalidade de dizer: opa, é mais um ano que eu estou aqui para conquistar novas oportunidades. Então, muito obrigada por você trazer tudo isso no nosso podcast, né? Que vai iniciar o ano aí. Eu que agradeço. Vai ser um ano muito, muito de necessidade de coragem, né? Então, quem estiver me ouvindo, seja mulher ou homem, a gente acabou de passar por uma aprovação muito grande aí nesse ano praticamente nulo de 2020. Nulo e que eu acho zero nulo, né? Porque eu acho que foi o ano de mais aprendizado, se você soube tirar os aprendizados. Eu disse a vários amigos meus que cresceram muito durante a pandemia, e eu realmente perdi muito. Não, graças a Deus não precisei fechar nenhuma empresa. Eu saí da pandemia com 3 novas empresas. Então, assim, no total aí de cartela, acho que são 13 hoje que eu estou atuando. Mas eu sofri muito, né? Eu tive que vender meu apartamento, eu tive que dar vários passos para trás para conseguir enxergar toda a necessidade. E eu não reclamei nem um pouco, porque falei isso com vários amigos meus que estavam crescendo muito. Se eu não tivesse nada para aprender na quarentena, nada de errado tinha acontecido comigo. Então, se alguma coisa o coronavírus te afetou financeiramente, profissionalmente, te tirou da segurança, tirou seu chão, saiba que nada disso existia antes. Você vivia num falso senso de segurança. Você vivia num falso senso de sucesso. Você vivia num falso senso de estabilidade. Porque se um ano vem e você não consegue manter tudo aquilo que você tinha, é porque era um falso senso daquilo. Então, não estou dizendo só estabilidade financeira. Empresas maravilhosas quebraram. Eles são incompetentes por isso? Não. E vale muito ressaltar isso. O Brasil tem uma visão muito diferente de quem fale. Nos Estados Unidos, você respeita mais quem já faliu uma vez, 2, 3 ou 4, do que quem nunca faliu.
O Brasil, ao contrário, quem faliu uma vez ou duas é visto como incompetente. É o oposto. Por que as coisas nos Estados Unidos dão mais certo e de forma mais rápida? Porque quem fale vai lá, quebra a cara e faz de novo. Então, quem quebra muito a cara sabe como não errar. Eu vou escolher ter um professor, ter um mentor que já faliu inúmeras vezes, porque ele vai saber mais me falar aonde não errar do que aonde acertar. E aonde acertar depende de cada um. Agora, o erro não. Se eu te falar, pegue vários desses caminhos, você vai chegar em Belo Horizonte, mas não pegue aquele ou aquele porque tem buraco na estrada, essa é uma informação muito mais válida para você. Então, isso que as pessoas precisam saber. Faliu, quebrou, perdeu grana, tem nada não. Tira a poeira, levanta e corre. Agora você sabe onde não errar mais. E isso foi muito importante na quarentena. Eu tirei ensinamentos de uma vida inteira. Foi o maior mastermind, a maior MBA que eu podia ter na minha existência como ser humano e como espírito foi a quarentena. Por maiores que foram, ainda está sendo as minhas dores. Então, eu espero que as pessoas consigam enxergar, olhar para trás e falar, caramba, putz, olha quanta coisa eu perdi, porque eu vacilei aqui, eu vacilei aqui, eu vacilei aqui. Então, deixa eu fazer tudo diferente agora. E comece. Estamos aí um ano novo, novinho, folha para começar. Maravilha, maravilha. Então, queridos empreendedores, esse foi o nosso AgiCast de hoje. Eu espero que tenha inspirado muito vocês, certo? A seguir, né, em frente e buscar sempre novas oportunidades. Sim, e lá no Hub Rosa, as mulheres, para a gente se unir e conquistar o mundo. Maravilha, com certeza.